Bons atores, aonde vivem, o que comem, como se reproduzem. Hoje, no Globo Esporte. Repórter. Oiê, eu sou o Airo e eu vim aqui pra gente conversar um pouquinho sobre atuação. Atuação é sempre um tema meio complicado, porque é muito relativo você avaliar se um ator tá sendo um bom ator ou não. Mas eu vou tentar fazer um histórico, um en passant, pra gente tentar entender mais ou menos como a gente chegou onde a gente tá hoje e o que a gente mais ou menos tende a considerar uma boa atuação. Lá atrás, o cinema era mudo. Não tinha tecnologia suficiente para ter fala. Não havia a capacidade do rolo que havia o filme ter o filme e o áudio junto. Isso era uma deficiência da técnica da época. Então os filmes todos eram desenvolvidos de uma forma que não havia diálogo. Quando muito tinha uma orquestra tocando ao vivo, a música, mas de fato as falas não estavam lá. Então no máximo que eles faziam era deixar na tela, assim, a fala do personagem. As histórias eram feitas de forma somente visual. E quando você não pode falar, como que você se comunica? Quem já jogou imagem e ação sabe, a gente vai fazendo mímicas. E aí quando você faz mímica, você não tá de fato sendo natural no seu movimento. Você tá significando algo, você tá extrapolando um movimento que vai virar um outro significado. Você tá usando um código. Ou seja, você tá entrando numa questão estereotipada do gesto. E aí o que acontece quando a tecnologia avança e permite que o cinema traga o diálogo, rola um pequeno conflito e um dilema. Porque o cinema acaba virando ainda mais forte a frase show don't tell, né? Mostre, não conte. E aí isso acaba entrando em conflito, porque os atores da época não sabiam fazer diálogo e de fato alguns perderam o emprego porque as vozes nem eram boas o suficiente. Mas o que aconteceu foi que os atores tiveram que reaprender como atuar para o cinema. Isso foi muito complicado. Então, mesmo ali no começo, com a fala acontecendo, era muito comum que existiam aqueles gestos super marcados e super, quase como um dicionário de gestos, né? Então, se é o vilão, ele era meio corcunda, com um olhar mais baixo, se era mocinha, ela fazia assim, né? Tinha os gestos de amor, tinha a questão do coração. Então tem várias coisas que ficaram marcadas como estereótipo. The prettiest girl in the world. Quando você analisa a semiótica da imagem, você entende os significados de cada ação, né? A questão da capa na frente dos olhos. Isso tudo era marcado quase como um dicionário que todo mundo conhecesse de fato. E aí aconteceu uma coisa que acabou revolucionando um pouco o processo do cinema de Hollywood. E aconteceu na Rússia. O nosso querido amigo Konstantin Stanislavski, e pela dificuldade de falar esse nome, a partir de agora eu vou chamar ele só de Tio Stan, ou Tio Stan, pra ficar bem brasileiro. Ele desenvolveu um método, na verdade ele cresceu no teatro, e ele desenvolveu um método, um sistema de atuação que priorizava a verdade na ação, que ficou chamado depois de Sistema Stanislavski, ou Método Stanislavski, que nada mais é do que uma série de técnicas que ele acabou desenvolvendo e estudando que ajudassem os atores a ter uma atuação um pouco mais naturalista. A gente não usa o termo realista porque isso se mistura com uma outra forma de arte, e a gente usa mais o naturalista, que prega o natural, ou seja, como que as pessoas conversam. Quando você conversa com seu crush, você não faz necessariamente Isso não acontece. E é legal também destacar que, na verdade, ele era um estudioso, os livros dele não são livros técnicos etapa a etapa ali, o que se deve fazer para ser um bom ator, muito pelo contrário, são análises, o texto dele tende a ser um pouco mais crônico, assim, não chega a ser de fato essa técnica, faça isso, esse é o exercício, mas ele desenvolveu, assim, várias possibilidades dos atores aprenderem a fazer coisas diferentes na frente da câmera e no teatro. E aí o que aconteceu foi que uma pessoa, né, um grupo de pessoas aprendeu essa técnica com o Tio Stan e levou isso para Hollywood, e fundou o que até hoje existe, chamado Actors Studio. O Actors Studio nada mais era do que um espaço para treinar o método Stanislavski e outros métodos, né, Meisner, Adler e diversos outros que são métodos derivados do método Stanislavski, eram aprendidos lá. E de uma forma muito rápida, isso transformou a forma de atuação de Hollywood. Para vocês terem uma ideia, na primeira turma do Actors Studio se formou Marlon Brando e James Dean. Para quem não conhece, o Marlon Brando e James Dean, eles eram atores e são atores que marcaram até hoje com cenas e
e filmes incríveis, com atuações incríveis. Inclusive rola até uma lenda que o Marlon Brando ajudou a desenvolver os diálogos dublados, né? Porque às vezes no filme você grava o diálogo e o diálogo que foi gravado na cena de fato não é usado, você tem que redublar. E aí dizem que o Marlon Brando fazia isso porque os filmes na época não tinham um áudio muito bem gravado e ele tendia a fazer as falas muito baixo. E como a atuação dele era sempre muito boa, os diretores não queriam fazer de novo por causa do áudio, e aí depois ele ia e regravava o áudio. Então, para além da ideia de um bom ator, o que na prática, né? O que o espectador repara quando está assistindo um ator metódico? Ele tende a ser muito mais natural no espaço que ele está e nas reações que ele tem. Ele tende a interagir mais com os objetos, ele tende a se movimentar de uma forma mais natural, sentar, levantar, se mexer, tocar no outro personagem. E é engraçado perceber que isso, pra nós que fazemos diariamente, é normal, afinal, de fato, a gente tá acostumado a se movimentar naturalmente. Mas para um ator, ele precisa entender como fazer isso tecnicamente para ele repetir exatamente a mesma ação, senão dá um problema de continuidade horrível, né? Se, por exemplo, eu pego um copo para beber com essa mão e no outro take eu esqueci que eu peguei com essa mão e peguei com essa, na hora de editar o editor vai odiar, porque não vai ter corte de uma coisa para outra. Então os atores eles tendiam a ser um pouco mais natural nas relações e isso acabou colocando outro padrão de relacionamento entre os atores e o cinema de Hollywood. Alguns exemplos de atores que são metódicos. O Daniel Day-Lewis acho que é o mais clássico, né? O Lincoln, vários filmes que ele fez que agora não tô lembrando o nome, que estão aqui na tela. Tem o Christian Bale, que fez o Batman, que fez o Maquinista e fez vários outros filmes onde ele vai se transformando. O Joaquin Phoenix, ou Joaquin Phoenix, sei lá como fala o nome dele. Tem o famoso Heath Ledger, que acho que foi mais emblemático, inclusive ganhou o Oscar póstumo pelo seu trabalho no Coringa. E é muito simbólico entender isso, porque na realidade, claro que a gente não pode culpar um personagem, mas como ele mergulhou de cabeça na construção do Coringa, o Coringa é um personagem problemático e a maioria desses atores metódicos tendem a se recusar a sair da personagem ali entre as gravações, então eles tendem a manter o mesmo personagem por muito tempo e se envolver emocionalmente, né? Então é muito complicado sair da personagem às vezes. Inclusive, alguns atores brasileiros que não necessariamente estudaram o método Stanislavski, ou se dizem atores metódicos, né? Wagner Moura, Selton Mello, Matheus Nastergaile, Fernanda Montenegro, são atores muito bons que tendem a ser muito naturalistas na frente da câmera, eles não têm aquelas coisas muito marcadas e aquela coisa que você olha que você vê que é artificial. Eu acho que o que faz ser um bom ator, o que faz a gente entender a atuação de uma forma melhor ou pior é a verdade. Se há verdade na ação, a atuação é boa. Se eu acredito naquele personagem, por mais absurdo que ele seja, a atuação é uma atuação boa. Se eu conseguir me emocionar, ter simpatia por aquele personagem, ou antipatia, se eu conseguir me relacionar emocionalmente com ele, isso é uma atuação boa. Por isso que é muito, muito pessoal, porque às vezes a gente não se relaciona com o filme por outros motivos, mas a atuação é esplêndida para umas pessoas e para outras não. Claro que um ator que tende a fazer tudo muito marcado ali, a gente não tende a achar tão bem atuado aquele filme, a não ser que seja essa a proposta. Percebam como é complicado? É claro que um ator metódico não é o único ator bom ou atriz boa do universo do cinema, isso seria uma grande mentira, mas é interessante ver o quanto a atuação naturalista do Stanislavski trouxe esse novo ar de atuação para Hollywood e revolucionou tudo. Mas é engraçado que até o próprio tio Stan dizia, vou até ler, crie seu próprio método, não seja dependente, não seja um escravo, faça somente algo que você possa construir, mas observe a tradição da ruptura, eu imploro. Ou seja, ele queria que a gente parasse de, como atores, nos portarmos seguindo o bonde, a tradição, a semiótica dos movimentos, todos marcados desde a época do cinema da mímica. E ele pregava muito essa naturalidade. Claro que como ser um ator metódico envolve muitas coisas e muito estudo, mas eu acho que tende a ser mais ou menos ali que a gente está medindo a atuação boa ou ruim. E você, o que você acha? Concorda, discorda? Que atuações que você acha mais incríveis? Comenta aqui embaixo, de repente a gente faz algum vídeo analisando as atuações para ver se de fato foram boas, se convenceram, se não convenceram. Tá bom? Comenta aí, conversa comigo, vamos falar, tá bom? Beijinho!